Ouvir a poderosa palavra do Senhor, nosso irmão Gilmar tem a responsabilidade de orar nesse momento pelos dizimistas, ofertantes da casa do Senhor e pela preletora nessa manhã. Tá difícil. Vai orar para sua esposa. Glória mesmo, viu, meu irmão? Surpresa para mim. Surpresa para os dois, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Só para reforçar, né? Você está no lugar certo, na hora certa e ao lado das pessoas certas, amém? Amém. Esse é o melhor local para estar. E eu também, né? Irmãos, vamos orar agradecendo a Deus, né, por tudo aquilo que Ele já fez até aqui. Eu creio que Ele ainda tem mais para fazer, não só hoje, mas enquanto nós estivermos nessa terra. Vamos orar agradecendo, né, como o diácono Brandão falou, nós estamos investindo no reino de Deus, né? Depende de mim e de você. Então, que nós possamos nos sentirmos privilegiados, porque se nós colocamos aqui é porque Deus tem colocado na nossa mão. Nós não merecemos, eu falo que eu não mereço, mas o Senhor me escolheu. Então, nós não merecemos, o Senhor que nos escolheu um dia. Nós somos privilegiados por esta escolha. Nós não estamos aqui como o evangelista falou, porque talvez se dependesse de nós, nós estaríamos em outros locais, mas o Senhor Jesus nos escolheu para fazermos parte do reino de Deus. Então, que nós possamos nos sentir privilegiados por essa escolha de um Deus maravilhoso, grande, poderoso e que se importa conosco, tão pequenos, né? Vamos agradecer. Pai, eu quero te agradecer por esses dízimos, por essas ofertas, ó Pai. Que o Senhor possa estar aplicando, ó Pai, no crescimento do Teu reino. Prospera esse ministério, ó Pai, que tem procurado engrandecer e glorificar o Teu reino nesta nação, Pai. Usa cada um de nós, nos dê condição para contribuirmos ainda mais, ó Pai, para dizimarmos mais ainda na Tua casa, ó Pai, porque tudo que fazemos é para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Eu louvo a Deus por as pessoas que contribuíram nesta manhã, e que o Senhor possa estar honrando a cada um, ó Pai, e prosperando, Senhor Deus, a vida financeira, a vida física, a vida emocional de cada um dos dizimistas e ofertantes da Tua casa, ó Pai. Pai, eu quero te agradecer também pela minha esposa, Deus, que vai trazer esta palavra, que o Senhor possa falar através da boca dela, Deus, e que nós possamos ser terra fértil para receber essa semente, que é sempre boa, Pai, que ela possa germinar no meu e no nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Podeis assentar, igreja. A paz do Senhor Jesus mais uma vez. É com muita alegria que eu estou aqui, pega de surpresa, né, pelo nosso amado pastor, mas eu falo com as meninas, então eu tenho que cumprir também isso. Vai para a igreja, vai sempre preparado, porque a gente nunca sabe quando será o momento da nossa oportunidade, né? E eu louvo ao Senhor por poder compartilhar aqui a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela tem um efeito muito poderoso na nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando a gente não apenas ouve, mas pratica a palavra do Senhor, nós somos vitoriosos, porque a palavra de Deus, ela é uma espada, né? Ela limpa, ela edifica, ela cura as nossas vidas. E eu gostaria de eu estava ali, desde quando nós chegamos aqui nessa manhã, o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações, né? No livro de Apocalipse fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, desde o momento que eu coloquei os pés na casa do Senhor, eu tenho percebido claramente o Senhor falar com a igreja. E como eu sou igreja, você é igreja, eu tenho ouvido essa voz desde o momento que eu coloquei os meus pés aqui. E uma das coisas que o Senhor tem falado comigo durante essa semana, até comentei com meu esposo, com as minhas filhas, sobre que voz nós temos ouvido. Nesses últimos dias, há tantas notícias, tantas coisas que a gente tem escutado e visto através das redes sociais,
dos jornais que assistimos, dos jornais que lemos, notícias que vemos e assistimos, notícias que chegam para nós, né? Nós que somos aqui imigrantes, ou você que é nativo, né, daqui da sua terra, sempre está chegando uma notícia para você, né? Uma notícia lá do Brasil, dos seus familiares, uma notícia de como tem sido, né, o movimento político, como que tem sido a saúde, como que tem sido a economia lá da nossa nação. A gente tem recebido essas notícias, ou nós que estamos aqui, você que é daqui da terra, tem ouvido também como tem sido, né, o movimento econômico da nação, como tem sido o movimento da área da saúde, como que tem sido. São tantas as notícias, são tantas as vozes que nós ouvimos no nosso dia a dia. E aí Deus, o Espírito Santo começou a trazer para mim: qual é a voz que tem guiado as minhas emoções? Qual é a voz que tem definido as minhas escolhas, que tem pontuado as minhas escolhas? Que voz que eu tenho ouvido que tem me feito decidir como eu vou viver o meu dia ou não? E eu queria que você abrisse aqui comigo o livro de Josué, um texto tão conhecido. Mas o Senhor falou muito ao meu coração através das canções que cantamos, dos textos que foram lidos, as palavras que foram ditas, as canções que foram ministradas. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Josué, no capítulo 1. E nós vamos fazer essa leitura, é um texto muito conhecido. O livro de Josué, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão da Bíblia mesmo, mas os irmãos podem acompanhar no telão ou na Bíblia de cada um, como desejar. A palavra do Senhor diz assim: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vô-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Obrigado, Senhor, pela tua palavra tão preciosa, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus, que ela traz paz ao nosso coração. Ela nos dá a certeza, Pai, de um amanhã que não conhecemos, mas sabemos, ó Pai, que se chegar a nós, iremos, ó Deus, passar por toda e qualquer situação, porque o Senhor é quem está conosco, porque é do Senhor a palavra, porque é do Senhor a promessa, e quando o Senhor libera uma palavra, ela não volta vazia, Pai, mas ela cumpre naquilo que o Senhor enviou, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e toda palavra que sai da boca do Senhor, ela traz à existência aquilo que o Senhor liberou. Então nesta manhã, meu Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, libera a tua palavra sobre as nossas vidas, libera a tua palavra sobre os nossos corações, libera, Senhor, a tua palavra sobre a nossa casa,
Senhor, que está impedindo, ó Deus, de ouvirmos a tua voz. Ó Deus, tudo aquilo que está tampando os nossos ouvidos, tudo aquilo que está cegando os nossos olhos, Pai, que caia por terra nessa hora, em nome de Jesus. Leva cativa a obediência, Senhor, a nossa mente, o nosso coração nessa hora. Que toda voz que está soprando nos ouvidos agora, fazendo nos preocupar: será que eu vou ter condição de pagar a conta amanhã? Será que a porta do emprego vai abrir? Será que o meu filho está bem? Será que a minha mãe está bem? Ah, Senhor, quantas vozes nós temos ouvido nos nossos ouvidos, que tem nos dado, ó Deus, muitas das vezes ansiedade, medo, pânico, e nós achamos que vamos sucumbir, ó meu Senhor. Mas que nessa manhã, ó Deus, nós possamos ouvir a brisa suave da tua voz aos nossos ouvidos nessa manhã, porque sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor está aqui, é a tua casa, Jesus. E nós estamos reunidos no teu nome. Sabemos que quando nos reunimos no teu nome, o Senhor se faz presente. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor já está falando nos corações. Eu sei que o Senhor já está operando, Pai, arrancando a tristeza desse coração que entrou aqui, ó Deus, desesperado, chateado, sem esperança. Ó Deus querido, eu sei que o teu Espírito já está fazendo algo, e eu te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, porque é uma palavra que ela vem ao nosso encontro. E como nós ouvimos aqui a irmã Elisama cantar, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Não chores, quem cuida de você não dorme. Foi o texto que o evangelista também leu. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão é todo o nosso trabalho. A palavra do Senhor toda nos aponta que a nossa confiança e a nossa esperança tem que estar sempre no Senhor, e na sua palavra e na sua promessa. Nós não precisamos estar andando de um lado para o outro como se nós fôssemos filhos que não têm pai. Nós temos um pai, e o nosso pai nos ama. O nosso pai vê e sabe da nossa necessidade. E o nosso pai também, porque nos ama, ele cuida e ele disciplina todas as vezes que for preciso, porque a disciplina é um ato de amor. O pai que não disciplina o seu filho, talvez porque ele não se importe o tanto que ele deveria se importar, mas todo filho que necessita de ajuste, ele é disciplinado, porque a disciplina é uma prova de amor. E aquele que é disciplinado, ele responde com obediência, porque a obediência também é uma prova de amor. O Senhor nos disciplina porque Ele nos ama, e nós respondemos com obediência porque nós amamos a Ele. Mas o que isso tem tudo a ver com esse texto? Porque quando eu vejo a vida de Josué, em especial esse primeiro capítulo, talvez você possa pensar: nossa, Josué recebeu uma palavra, que legal, ele entrou ali no lugar de Moisés. Mas para você substituir ali Moisés, não era uma tarefa fácil. Porque quando eu era mais nova, que eu era adolescente, que eu lia a Bíblia, eu achava que o povo de Israel era uma turma assim, era 12 tribos, então eu ficava assim achando que era umas 100, 200, 300 pessoas. Eu não tinha noção de quantas pessoas eram que estavam ali, mas era uma multidão, era muita gente. Era muita gente que Moisés tirou ali pela mão do Senhor, pela graça do Senhor, que saiu do Egito. E não foram poucos que atravessaram o Mar Vermelho. Foram muitas as pessoas. Eu lembro uma vez que quando nós estávamos no seminário, só tem mais ou menos uma noção, pastor, de quantas? 100 milhões de pessoas, não sei. Mas eu sei que era muita gente. Eu sei que o pastor, uma vez no seminário, ele falou uma quantidade de gente que dava mais ou menos assim, tipo uma cidade do interior, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando assim, quando a gente lê lá 12 mil das tribos, mais 22 mil quando começou a falar em 1000, eu falei, gente, como é que Moisés deu conta de, se não fosse pela mão do Senhor, atravessar todo aquele povo?
E Josué era um homem que sempre estava do lado de Moisés. Era ali o fiel escudeiro, o discípulo de Moisés. E Josué viu muitas das manifestações de Deus na vida de Moisés. Como Deus falava com ele, como Deus agia com ele, né? E eu fico pensando que quando Deus deu essa tarefa a Josué, quando o servo do Senhor Moisés morreu, e Deus falou: olha, Josué, você agora que vai dar continuidade, você vai atravessar esse povo do Jordão, você que vai fazer com que eles tomem posse da terra que eu os prometi como herança. E eu imagino o que deve ter passado no coração de Josué, porque Josué viu tudo que aquele povo fez. Josué estava lá quando Moisés estava lá no monte falando com Deus, e as pessoas aqui embaixo estavam fazendo bezerro de ouro. Josué viu muitas coisas daquele povo de coração endurecido, que ora estava buscando a Deus, mas que ora estava fazendo bezerro de ouro, que ora estava reclamando porque não tinha comida, e que ora estava pegando comida até demais, porque era uma porção diária, mas queria pegar para o dia de amanhã. Josué viu todas essas coisas, e eu tenho certeza que no coração dele, eu penso que no coração dele, quando ele recebeu essa notícia: Moisés não está mais aqui, mas tu estás. Eu imagino que o coração dele falou assim: e agora? Eu sei o que meu amigo Moisés passou. Será que eu vou dar conta? E quantas das vezes nós também não estamos assim, pensando: será que nós vamos dar conta? Será que nós vamos sobreviver? Será que o amanhã vai chegar? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir vestir? Será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou conseguir perdoar? Será que eu vou receber o perdão? Quantos questionamentos nos vêm na nossa mente, no nosso coração. Mas para que tudo isso se cesse e para que nós encontremos paz, nós precisamos focar em apenas uma voz, e é a voz de Deus. E foi essa voz que colocou Josué no exato lugar onde ele precisava estar. E essa voz, a voz de Deus, disse para ele, porque aqui no verso 1 fala assim: sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Nun, ministro de Moisés. E lá no verso 5 ele falou: não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Eu acho interessante, meus queridos, porque Deus, ele sabe a forma que fala com cada um individualmente. Eu tenho certeza que talvez a forma como Deus se manifesta e fala com Gilmar é uma forma diferente que ele fala comigo. Eu sei exatamente quando Jesus está falando comigo. Eu consigo identificar a voz do meu amado. Eu consigo identificar quando é uma palavra que vem dele para o meu coração. Porque a gente ouve muitas coisas, e são coisas às vezes até muito boas que a gente escuta, até mesmo da palavra de Deus. Mas tem um momento que você ouve aquele versículo, às vezes 3 irmãos vieram aqui. Os 3 falaram a mesma coisa, mas tem um que talvez tocou o seu coração. Não é porque o irmão é especial, mas é porque aquele momento, naquela hora, o Espírito Santo liberou sobre você aquela palavra e atingiu o seu coração. E se você tem esses ouvidos para ouvir, porque muitas das vezes nós escutamos a palavra de Deus, mas ouvir é mais do que escutar. Ouvir é escutar e obedecer aquilo que o Senhor está mandando. E ele falou: meu filho, assim como eu fui com Moisés, você sabe como eu andei com Moisés, você sabe como eu fortaleci o meu servo, você sabe como eu endireitei, você sabe como eu falei, você sabe como eu corrigi. Você estava lá. Mas fique tranquilo, Josué, que da mesma forma como eu fui com Moisés, eu também vou ser com você. Eu não vou te deixar e não vou te abandonar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Josué, eu vou te dar por herança, porque eu liberei essa palavra e eu vou cumprir essa palavra.
Meus queridos, o Senhor, Ele fala, e Ele começa então a encorajar a Josué. Ele começa a encorajar Josué. O Senhor, Ele nos encoraja. Porque Deus, Ele tem esse caráter encorajador de nos levantar, de nos colocar de pé por intermédio da sua palavra. E Ele fala: ser forte e de boa coragem. Somente ser tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E aí ele fala, olha o segredo para nós estarmos conhecendo a voz do Senhor. E o segredo é que não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas nele medita dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então fará próspero o teu caminho. É a palavra de Deus, é nós lermos a palavra de Deus, que vai fazer com que nós conheçamos cada vez mais quem é o nosso Senhor. E nós vamos conhecer. Eu tenho certeza que se o meu telefone tocar e eu não ver lá do visor quem é que está fazendo a chamada e atender de olhos fechados e ouvir assim: oh, meu querido, eu tenho certeza que é o pastor Luiz, porque eu já conheço a voz do meu pastor. Se o visor estiver fechado e eu atender lá o telefone e falar assim: ô fofa, eu já sei que é o meu marido. Né? Se eu estou aqui sentada, mas eu escuto um glória a Deus lá no fundo, eu conheço o glória a Deus da Michele, porque o glória a Deus da Michele é diferente de todos os irmãos. E eu amo quando eu escuto ela falar glória a ti, Jesus. É lindo, maravilhoso, mas eu escuto a voz porque eu conheço. A gente só escuta a voz de quem nós conhecemos. Se o Senhor está falando e você não está identificando essa voz, é porque é necessário cada vez mais se aproximar mais, ler mais, observar mais, meditar mais na palavra de Deus. Às vezes você está se sentindo fraco, desencorajado, desanimado. Observe mais, medite mais, leia mais, ore um pouco mais, para que você possa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que as outras vozes não venham te desanimar. E aqui já encerrando essa breve meditação, quando a Clarice subiu aqui, ela pediu até para eu cantar, eu nem consegui cantar com ela direito, porque o Senhor me trouxe à memória algo que nós passamos quando ela nasceu. Quando eu e o Gilmar decidimos ter filhos, nós oramos ao Senhor e clamamos a Deus para que Ele pudesse nos abençoar. Porque família é um projeto de Deus. O casamento é uma bênção, é uma dádiva de Deus. A família, os filhos, né? A palavra do Senhor fala que o fruto do nosso ventre é a herança que o Senhor nos dá. Os filhos são herança. Os filhos são como as flechas, né? As flechas que enchiam a aljava do guerreiro. Assim são os filhos, né? O Salmo 127, o Salmo 128, ele fala da família. Bem-aventurado o homem, né? Que tenha os seus filhos, que tenha as suas flechas. Aquele que está sentado com a sua esposa, né? Com seus filhos à roda, é como o rebento de oliveira. Então nós vemos que o Senhor, Ele ama a família, Ele abençoa as famílias da terra. E quando nós começamos a orar, pedindo ao Senhor que nos agraciasse, né, com a bênção da maternidade, da paternidade. Eu lembro que eu engravidei para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas com 32 semanas eu comecei a sentir algumas dores. E por mais que nós tivéssemos tomado remédio, feito repouso, não teve jeito, tive que ser internada. E Deus é tão bom, tão cuidadoso, que eu estava sentindo algumas dores leves. E eu me recordo de ter falado com o Gilmar assim: Gilmar, vamos até o hospital, até mesmo para a gente conhecer o caminho da maternidade, saber onde é que é. A gente já conhecia o hospital, mas nunca tínhamos ido lá. Vamos conhecer o caminho da maternidade. A gente já passa lá no pronto atendimento da obstetrícia, dá uma olhada nessa dor e vê como é que está e fica tudo certo. E assim nós fizemos.
E eu cheguei lá naquele pronto atendimento, numa tarde, no final de domingo, assim, com um pouco de dor. A médica me examinou, tinha uma leve dilatação, mas uma coisa assim que o repouso poderia, né, tranquilamente chegar até o final das 40 semanas. E eu me recordo que ela me colocou no soro para hidratar, para aquela dor, aquelas contrações diminuírem. Elas eram muito leves, leves mesmo. Mas como eu já estava em observação, o meu médico estava viajando, ele disse: qualquer coisa, vá até o pronto atendimento. E nós assim fomos. Quando o soro estava terminando, que ela falou que entrou na sala e falou assim: tá tudo bem, Kézia? Eu falei: não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, não estou sentindo dor mais nenhuma. Ela falou: então eu vou liberar você. Eu falei: então tá bem. Quando eu levantei para que o acesso fosse removido, eu senti uma contração. Foi a única dor de parto que eu senti, foi uma só. Não quero sentir mais, não senti mais, glória a Deus. E admiro as mães que tiveram parto normal. Que eu falei: Jesus, uma contração só que eu senti. Você imagina aquelas irmãs, aquelas mães que ficam 3, 4, 8, 12 horas em trabalho de parto. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu sei que eu paralisei e falei assim: Gilmar, eu estou sentindo uma dor que eu nunca senti na minha vida. Aí a médica olhou para mim e falou assim: vou ter que te internar. E esse foi o primeiro cuidado de Deus. Porque se eu tivesse voltado para casa, eu tinha perdido essa criança. Porque eu fiquei no hospital, fui internada aquele dia. Na segunda-feira fiz alguns exames. Quando foi na terça-feira, o bebê, a Clarice, já estava entrando em sofrimento fetal. Então, rapidamente, eu fui conduzida à sala de parto. Nós fizemos uma cesariana de emergência. E Clarice nasceu com 32 semanas. A cabeça da Clarice, irmãos, era pequenininha. Até os 3 meses de idade, a Clarice, eu carregava ela até os 3, 4, 5 meses, talvez, né, Gilmar? Não me recordo. Que eu carregava ela num travesseiro. De tão pequenininha que ela era. Eu levava ela para a igreja e sempre deitava ela no travesseiro para ela ficar mais confortável, porque ela era muito pequenininha, muito miudinha. Mas eu estou contando isso, irmãos, porque foi um parto de emergência. E como os pulmões não amadureceram a tempo, ela teve que ficar na incubadora, no CTI neonatal. E eu nunca tinha vivido uma experiência como essa. Nunca tinha vivido, porque eu sempre via as mães entrar na maternidade e sair com seus filhos. Eu achava lindo que colocava aquelas coisas na porta, as pessoas iam visitar as crianças, a gente saía da maternidade despedindo de todo mundo com a bolsa, aquela coisa linda. E eu fui para o meu quarto e Clarice foi para o CTI neonatal. E ela era muito, muito pequenininha, cheia de fio e com o respirador para ajudar a respirar, porque sem aquilo ela não conseguia respirar sozinha, o pulmãozinho não tinha amadurecido ainda. E eu fui liberada e a Clarice não. Então, quando nós ligávamos para o hospital, as vozes que a gente ouvia eram assim. Quando eu ligava: olha, eu sou a mãe da Clarice, queria saber notícia, se ela vai ter alta. Mãezinha, qual era a sua data prevista de parto? Era 20 de dezembro. Clarice nasceu 4 de novembro. 20 de dezembro. Então, mãezinha, é só a partir de 20 de dezembro que a gente pode dizer alguma coisa. No momento, né, nós temos que esperar o tempo. E todas as vezes que a gente chegava lá, as notícias eram umas notícias estáveis, que não evoluía. São essas as vozes que a gente ouvia, que fazia o nosso coração estremecer, que fazia muitas das vezes a gente chorar, que fazia muitas das vezes a gente se sentir pequeno, desamparado. Mas não foi para esse tipo de voz que o Senhor nos chamou para ouvir. Porque na verdade elas estão todas por aí. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não vai alcançar, você não é ninguém, a sua família está destruída, o seu filho nunca mais vai voltar, nunca mais nada será o mesmo. Essas vozes estão todas por aí e vão continuar. Mas eu preciso apenas de uma voz. É como nós cantamos aqui nessa manhã: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Menos a tua. E eu tinha uma voz no meu coração. Eu tinha uma voz de promessa, que
tudo aquilo que estávamos passando era apenas para nos fortalecer, era apenas para nos amadurecer e para manifestar a glória de Deus. Essa criança foi desenvolvendo, foi amadurecendo, foi para outra parte do CTI, onde as crianças começam a evoluir. Eu lembro que uma profissional chegou perto de mim e falou: olha, mãe, talvez ela não vai amamentar. Não fique triste. Nós vamos apenas tentar. E quando colocou aquela criança tão pequenininha, ela mamou tanto, que eu fiquei apavorado, com medo até dela passar mal, tanto que essa criança mamou. Porque é a mão de Deus, porque não são as vozes que comandam as nossas vidas. A voz que determina o que seremos, o que teremos, é a voz do nosso Pai. E para a glória do Senhor, depois de 21 dias de hospital, ela saiu e cresceu. E quando hoje ela estava cantando aqui, meu coração se alegrou no Senhor. Porque eu sei muito bem como era uma criança tão pequenininha, que não tinha pulmão amadurecido, que precisava de uma ajuda, de um aparelho para respirar. Mas como ela mesma declarou, todo ser que respira louve ao Senhor, porque alguém cessou o fôlego para nos dar fôlego para adorar a Ele, para bendizer a Ele, para glorificar o nome dEle. E quando eu estava sentada ali nessa manhã tocando e a Clarice cantando, eu falei: Jesus, obrigado, porque a palavra final vem do Senhor. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem determina, é o Senhor quem define. E eu te agradeço, Senhor. Então, meus irmãos, nessa manhã eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos. Ouça apenas a voz do Senhor. O Senhor te encoraja nessa manhã, assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, assim como Ele tem sido comigo, Ele também tem sido contigo. Então não temas o que possa lhe fazer o homem. O salmista, ele diz: quando os meus inimigos se levantar contra mim, eu a ti clamarei, e todos eles retrocederão. Eu bem sei isso, porque a minha confiança está no Senhor. Confia no Senhor, ouça a voz do Senhor, medite na palavra do Senhor. E que essa coragem, que não é nossa, mas que vem do Senhor para as nossas vidas, possa inundar o nosso coração nessa manhã, para que possamos viver todos os dias das nossas vidas, até o dia do Senhor vir nos buscar, com coragem, porque Ele é o nosso Deus, e a voz dEle é poderosa. Aleluias! A voz do Senhor é como o som de muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, ela quebra o cedro, despedaça os líbanos, e ela nos dá a vitória e nos dá a direção, e que você receba essa direção nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a igreja, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.